É bem provável que você tenha ouvido falar nos problemas do Enem. É bem provável que você tenha ouvido o mimimi da funcionária de um investidor, casualmente travestida de deputada federal, inclusive pedindo o impeachment do ministro Weintraub. São os absurdos de um Brasil. E é sobre isso que eu quero conversar daqui um pouco, mas antes, pedir muito que você se inscreva em nosso canal e ative o sininho. Porque há algumas coisas muito estranhas acontecendo. Faz mais de uma semana que há uma dicotomia muito gritante entre os números de inscritos no painel externo e no controle interno. Também há uma dicotomia muito grande entre o número de visualizações que a gente acompanha internamente nas estatísticas e aquele que é colocado em cada vídeo. Realidades de uma tecnologia que está na mão de globalistas, mas precisamos aceitar as regras que eles unilateralmente nos impõem. Também quero pedir que você veicule, compartilhe, distribua o nosso material em suas redes sociais, comente, dê o joinha. Estamos mantendo um nível aí de 40% a 50% de joinhas em relação a visualizações. E se puder, sobrar tempo, vontade, ânimo e coragem, nos acompanhe em nossas redes sociais. O episódio do Enem repete um modus operandi que tem sido sistematicamente utilizado pela mídia. Eu já disse aqui que a mídia brasileira, ela não apenas quer informar, que é seu papel, seu dever, mas ela quer manipular a informação, ela quer induzir os seus leitores a um julgamento canalhamente equivocado e se traveste do poder de executor da pena. E isso é o linchamento público e o linchamento moral e a depreciação profissional das pessoas que ela coloca na sua alça de mira. Weintraub está na alça de mira da mídia. É lógico. Ele está mexendo num vespeiro filha da mãe. Ele está mexendo na questão ideológica das escolas, das faculdades, da educação brasileira. Ele está mexendo em algo que é sagrado para a esquerda, que é manipular, desinformar e formar ideologicamente as pessoas. Eles estão atrás de militância? Também, mas principalmente eles estão atrás da destruição de valores e isso se dá pela educação. Eu entrevistei o ministro Abraham Weintraub sobre vários assuntos. Foi uma entrevista longa, agradável, profunda e reveladora. No entanto, eu creio que é muito cansativo você colocar 1 hora de entrevista com a pessoa. Assim, posso estar equivocado, mas resolvi pegar por ilhas de assuntos. Esse assunto do Enem é um assunto que eu acredito vai interessar a você e a todos os brasileiros. Você descobrirá, por exemplo, que o erro na impressão das provas foi detectado pelo próprio ministro. Não foi uma demanda externa. Você também saberá que todos os processos que aconteceram foram resolvidos sem nenhuma condenação. Por que é importante, então, atingir o ministro Weintraub? Ele foi quebrando cartéis, está quebrando, enfrenta dificuldades, enfrenta adversidades e enfrenta inimigos canalhas e poderosos. E como eu sempre digo, os patifes nunca dormem, os canalhas nunca descansam. Vale a pena acompanhar a entrevista sobre especificamente esse tema do Enem. O que aconteceu com o Enem? O Enem, nós tivemos a execução dele perfeita, quase nenhum problema. A confecção dele também, as questões, ninguém criticou, ninguém, mesmo as pessoas mais de esquerda, a única menção foi faltou questão polêmica. Então todo mundo gostou das questões. Um jornal que tem me criticado muito falou,
foi tão bom, que eu duvido que seja tão bom ano que vem. E aí vem a questão da correção. A questão da correção que houve. Durante o processo de impressão, quando você está mudando os jogos, costuma, aparentemente não é uma coisa que só aconteceu nesse último Enem. Parece que é uma coisa que acontece, a máquina engasga, porque a gente usou a licitação do passado para fazer esse Enem. Então é a mesma gráfica do passado. A máquina engasga e há uma troca dos jogos gabarito, questões. Então vai questão verde com gabarito cinza. Então a pessoa, isso aconteceu basicamente em 4 cidades com 5.970 pessoas. Ponto. Do universo de 5 milhões de inscritos, 4 milhões que fizeram a prova, 5.770 pessoas passaram por essa situação. A segunda prova, no segundo dia, teve o jogo trocado. O que aconteceu? Quem descobriu isso? Fui eu. Como? Eu vejo Twitter, eu interajo com as pessoas. Eu vim da iniciativa privada, eu quero saber se o meu cliente está sendo bem atendido, o que você está achando, eu converso com as pessoas. E eu comecei a ver críticas, eu fui checar e vi que tinha algum fundamento. Eu liguei para o Alexandre, que é o presidente do INEM, e falei, Alexandre, checa essa informação, tá me parecendo que teve um problema. Ele checou, isso tudo assim foi, saiu o resultado, o pessoal abriu, começou a falar, meu Deus, o que aconteceu? Minha nota está muito baixa, tal. Liguei antes de abrir o SISU, em menos de 20 horas, antes de ter qualquer impacto, já tinha sido corrigidas as notas das pessoas. A gente já tinha feito toda a correção, já identificado e já feito todo o saneamento. Então, do ponto de vista prático, essas pessoas de fato levaram um susto. Passaram a noite e falaram, meu Deus do céu, até sair a nota correta, passaram um susto. Do ponto de vista de efeito de longo prazo, nenhum, porque a nota foi corrigida antes de abrir o SISU. Ponto. Segunda coisa, a gente pegou porque eu fui atrás. Quem divulgou para a mídia, a gente divulgou. Eu não tenho como afirmar, mas muito provavelmente esse problema aconteceu no passado. Porque é um problema da máquina na gráfica. É tecnologia. É máquina. A máquina está imprimindo fisicamente, ela dá uma engasgada e troca. Para a gente ter certeza que mais ninguém passou por isso, nós fizemos a correção de todas as provas do Brasil inteiro novamente, com todos os 4 gabaritos. Por quê? Porque a pessoa tem que ter a maior nota no gabarito correto, a não ser quando a pessoa vai muito mal na prova, né? Foi lá e zerou. Aí não tem jeito. Mas, assim, todo mundo teve todas as provas corrigidas. Essa interação com as pessoas, basta ver, eu acho que foram 150 mil interações que as nossas equipes fizeram diretamente com as pessoas que nos solicitavam uma atenção individual. Eu, inclusive. Por exemplo, teve o caso de uma Rebeca, que teve o celular dela que tocou na sala e tinha uma outra Rebeca. A prova da Rebeca foi tirada, mas a prova da outra Rebeca que foi anulada. Isso foi corrigido. Então essa preocupação com o indivíduo, 5 mil, isso daí é estatística pequena, não vai afetar nada. Não, são pessoas, vamos atrás. O impacto foi nenhum. Aí começaram as críticas. Não, mas tem outros problemas também que aconteceram. Qual foi? A nota não foi corrigida. Como assim? A nota de corte que a gente soltou foi antes de sair a correção desses 5 mil. E quando a gente fez a correção, não mexeu na nota de corte. Por que não mexeu? A nota de corte até 2 casas depois da vírgula. Quando a gente fez a correção, o impacto foi 0,00001, porque é um número muito pequeno de pessoas. Então não dá para mexer na nota. Então, Folha de São Paulo tocando bumbo, falando um monte de minhoca, um monte de mentira. Assim, a quantidade de fake news que a gente detectou, tá tudo no caderno preparado, pronto, porque eu tive que me calar. Desde o primeiro dia, há 2 grupos principalmente interessados. Eu enfrento 3 grupos aqui no MEC. O pessoal da barganha miúda, quer pegar dinheiro em construção, essas coisas erradas, que aqui não tem papo. Tem o pessoal do roubo, não tem papo. Tem o pessoal da doutrinação, que vocês já sabem que é de esquerda, e tem o pessoal dos grandes conglomerados, grandes oligopolistas, que querem fazer o grande monopólio da educação privada no Brasil. Não ter Enem é do interesse deles.
Você desestrutura e fala, ó, tem que ir para a iniciativa privada. Acabar ou mostrar para as federais que não tem solução é do interesse deles. Esse dinheiro das federais pode ser usado para dar bolsa para esse grande conglomerado privado. Esse plano existe, já foi feito em outras áreas da economia pelas mesmas pessoas que estão se mobilizando agora. Com um detalhe, os parlamentares que estão puxando essa briga toda desde o começo do ano passado, tiveram seus estudos pagos por essas pessoas e suas campanhas pagas por essas pessoas. Eles se juntaram com a esquerda para quê? Criar o caos. 4 milhões de pessoas, 4 milhões de jovens sem Enem é caos. 4 milhões de famílias sem Enem aumenta a pressão para a gente ter o grande campeão nacional do ensino no Brasil. Aí o que aconteceu? A briga não vai ter Enem, não vai ter... A mesma pessoa, lá desde o ano passado, quando deu esse problema que eu falei, eles entraram com um monte de ações na justiça para inviabilizar o Enem. E eu tive que me calar. Assim como a mãe verdadeira diante de Salomão. Eu apanho quieto, levo meu filho, mas salvo. Eu não quero, né? Eu não quero isso. A gente apanhou quieto. Agora que passou toda essa explanação técnica, números, está à disposição para a gente mostrar a verdade, para desmascarar essa tigrada que não tem escrúpulo nenhum. Está tudo disponível, vou mostrar tudo isso. E a gente mostrou, foram 19 processos. Os 19 a gente ganhou, porque é muito robusto o trabalho que foi feito. Então essa foi a primeira questão. Sendo que no passado, provavelmente já aconteceu esse problema, e ou os anulava a questão. Não anulava a questão. Entrava Porque se você passou por isso, a única saída que tinha é entrar na justiça. Se o cara não tem recurso, ele não entra na justiça. Tem que chegar e falar, não, o pai, a mãe, a pessoa tem que ter muita confiança que foi lesada, entrar na justiça para daí ver. Não foi feito isso no passado. A nossa ação foi justamente reconhecemos, agimos rapidamente, o impacto foi zero. Se a pessoa ficou chateada que dormiu mal aquela noite, acho que até cabe. Na gráfica, vai na gráfica e pede um dano moral, sei lá quanto, mas vai ser pouco, mas alguma coisa talvez leve. Agora, não houve sabotagem nesse aspecto, não teve nada que eu consegui detectar, e aí entrou na parte do sistema do SISU. O que acontece? Ano passado, então, a parte da gráfica, problema não teve. Teve a gráfica que era do passado, licitação passada, deu um problema mecânico nela, que aparentemente é recorrente, deve ter acontecido no passado, só que se calaram, todo mundo se calou, ou nem tomaram conhecimento. Isso é uma suposição, não estou afirmando, mas provavelmente, tá? E a segunda coisa foi o SISU. Então temos um sistema novo no SISU. Por que é novo? No passado eram placas. Eu já mexi com Internet Banking Home Broker, então eu tenho alguma experiência com sistemas. Você tem as placas que sustentam toda a parte do SISU. Isso é uma técnica muito antiga. E era o que era usado no passado. Como vem aumentando muito a demanda por interações na internet, inclusive agora com o celular, hoje com o SISU atual você consegue interagir pelo celular muito mais. No passado só dava para ver. Aumenta muito a demanda por interações. Aumenta muito a carga sobre o sistema. E as pessoas têm mais acesso à internet. O que aconteceu? A gente sabia que ia ter essa explosão. A decisão, o ano passado, foi gastar 2,5 milhões de reais para migrar para a nuvem e parar de usar as placas. Se a gente fosse expandir via placa, seriam 15 milhões só esse ano. Seria 25 milhões até nos próximos 5 anos. 2,5 milhões a gente migrou para a nuvem. A nuvem eu consigo expandir a capacidade rapidamente, fazendo adaptações no software da nuvem com o do SISU. A gente fez os testes prévios, só que a demanda que veio é gigantesca. Das 4 milhões de pessoas que fizeram o SISU, quantas querem ver o resultado e interagir no primeiro dia? Nas primeiras horas. Na primeira hora. Então, é 10 vezes o volume de uma Black Friday. É disso que a gente está falando. Estamos falando de 2, 3 milhões de pessoas. O que as pessoas experimentaram? Havia uma capacidade do sistema que ia sendo rapidamente ocupada. À medida que passava essa capacidade, tinha lentidão.
E aí, para fazer a expansão da nuvem, o software do SISU estava perfeito. O da Microsoft, que a gente usou a nuvem da Microsoft, não foi barbante, a gente foi porque tinha de melhor. Ele precisava sofrer alguns ajustes. E nesse período de ajustes ficava fora do ar. No primeiro dia a gente teve 2 ou 3 interrupções por um período de 1 hora e uma lentidão no sistema no primeiro dia. No segundo dia, na parte da manhã, acho que foi uma interrupção e alguma lentidão. A partir da metade do segundo dia, 0 de problema. No terceiro dia, 0 de problema. No quarto dia, a gente já tinha atendido todo mundo. Não tinha mais demanda, gente entrando. A gente mesmo assim manteve sábado e domingo a mais para evitar qualquer transtorno, dúvida, etc. Só para ter uma ideia, que eu meço não só pela satisfação da pessoa na ponta. No passado, o sistema chegou a ficar fora do ar 3 dias. Porque a placa, você precisa trazer a placa, adaptar ali na hora, é uma coisa física. É loucura. O recorde de capacidade de interações eram 3.500 por minuto. Melhor da história. O nosso foi mais de 7.000 interações por minuto. A gente conseguiu atender sem problema, o sistema rodou. Só para ter uma ideia do tamanho da carga. E então, do que aconteceu? Estão totalmente à disposição. Aí teve um monte de demandas, 150 mil. A gente foi interagindo, respondendo, né? Atendimento direto ao consumidor. E chuva de fake news na mídia, na grande mídia, e também nas redes. Nós fomos atrás, invariavelmente eram 3 casos. Quando dava... tem um problema aqui, eram 3 casos. Além desses 5.900 que a gente identificou, minha nota veio errada, Primeiro, não tem uma questão errada, né? Ou era o gabarito inteiro ou não. Ou era, e aí vem, cara de esquerda, travestido de aluno, nas redes, né? Tentando espalhar terror, daí você entra no perfil da pessoa e começa a ver que é de esquerda, não sei o que lá, ou é fake completamente, é um completamente falso e fica espalhando terror. Então esse daí a gente identificava. Ou a pessoa não entendia a regra, como funcionava, e a gente orientava para a pessoa interagir, entender, ver, tal, adaptar. E o terceiro caso também aconteceu. O filho vai mal no Enem, chega em casa e fala para o pai... Foi a culpa do Abraão. A culpa foi o Abraão. E aí o pai manda a mensagem, a gente corrige, mostra, foi todo o cheque falou, desculpa, a sua filha foi mal mesmo, o seu filho foi mal mesmo, não deu. Então, assim, isso tudo está à disposição, está claro, sem medo. E por que não foi dito antes? Justamente para não colocar em risco. Porque se uma dessas ações que esse pessoal entrou contra, tivesse passado, as pessoas até hoje vão estar assustadas e com medo quanto ao futuro e o que aconteceu. Então, olhando em retrospectiva, faça uma avaliação, olhe todos os números. Eu volto a afirmar, eu nunca prometi o melhor Enem de todos os tempos. Eu falei que iria ter Enem, ao contrário do terrorismo que a Folha de São Paulo fez e que certos deputados e deputadas fizeram. Quando saiu o Enem e foi feito ao contrário do que eles haviam sido ditos, eu falei, foi o melhor Enem de todos os tempos. Aí aconteceu esse problema na gráfica, que a gente rapidamente corrigiu. Eu peguei o erro, não foi a minha equipe, eu peguei. E acionei o presidente do INEP e rapidamente a gente corrigiu. E eu agora posso falar, continua sendo o melhor Enem de todos os tempos, porque não é que é um Enem perfeito, é que no passado era muito ruim. E o ano que vem vai ser o melhor Enem de todos os tempos, porque o ano que vem as estruturas vão estar muito melhores. E o outro ano provavelmente já vai começar a ser eletrônico. Então, assim, é importante dizer, essas pessoas que estão criticando, coloca qualquer outro Enem na tela, eu vou mostrar, 250 mil pessoas tiveram que fazer a prova depois, deu diferença nas curvas normais entre as médias do grupo como um todo, que não pode dar diferença na nota. Deu diferença. No passado tinha outros problemas como furto da prova, vazamento do tema da redação, problemas muito mais graves do que teve no passado, 3 dias sem sistema. Então me mostra outro Enem do passado e compara com esse. E olha o custo também, porque esse Enem foi mais barato do que o do ano passado. Essa foi a parte da entrevista com o ministro Abraham Weintraub sobre a questão do Enem. Haverá outras partes a serem aproveitadas ao longo dos dias, porque são assuntos extremamente importantes para serem levados até você. Volto a dizer, inscreva-se no nosso canal,
ative o sininho, comente, dê o joinha, enfim, participe dessa estruturação do canal, que apenas através da participação de vocês é que nós chegamos até aqui. E isso incomoda muita gente e muitas estruturas. Estamos com 71 mil inscritos sem jamais termos gasto 1 centavo com impulsionamento. É uma conquista, mas é uma conquista que não aconteceu sem que eu conseguisse buscar a parceria de cada um que nos acompanha aqui no canal de Brasília. Como eu sempre digo, sou Alfredo Bessoff, jornalista. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar.